Boa tarde e sejam muito bem-vindos ao Jornal Salê. Hoje buscamos honrar a memória das pessoas e famílias de Mariana e Brumadinho que tiveram suas vidas afetadas por atos homicidas de grandes empresas mineradoras. Nossa repórter Mariana trará mais informações, seguindo também o panorama geral de todos esses eventos. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Estamos prestes a falar de um assunto um pouco delicado, que chocou todo o Brasil e ainda não encontrou uma solução justa. As tragédias de Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019, disparam um alerta sobre a segurança das barragens no país. Segundo o relatório da Agência Nacional de Mineração, 51 estruturas foram consideradas sob estado grave, sendo 47 delas em situação de emergência. A maioria, 42, se encontram no estado de Minas Gerais. Os danos às comunidades e ao meio ambiente são irreversíveis, mas ainda há muito pouco feito pelas empresas e pela justiça para tentar amenizar os desastres. Segundo a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, mais da metade das pessoas afetadas não tinham atividades remuneradas estáveis. Além disso, a inviabilização do abastecimento de água, de pescaria e da agricultura dos rios atingidos pelos rejeitos torna a situação socioeconômica ainda mais grave. Há mais de 5 anos e meio desde o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais. A barragem da Samarco, de responsabilidade da Vale, rompeu-se no dia 5 de novembro de 2015, provocando 19 mortes. Os responsáveis pela tragédia não foram julgados e, em 2019, o crime de homicídio foi retirado do processo. As mortes foram consideradas pela Justiça como consequência da inundação e não do rompimento. As comunidades destruídas não foram reconstruídas e faltam respostas sobre a recuperação do meio ambiente. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, de 925 famílias de Mariana até outubro de 2020, apenas 345 haviam recebido indenizações finais. Outras cerca de 210 famílias aguardam a conclusão da construção de novas moradias para restituir a estabilidade que tinham. Mas a pandemia do coronavírus impactou o andamento dos trabalhos, já suspendendo o processo várias vezes. A gente vai ficando cada vez mais sem chão, diz morador de Bento Rodrigues, que espera por casa há 5 anos. No dia 27 de maio de 2021, mais uma vítima do rompimento da barreira de Brumadinho foi identificada. Tratava-se do soldado e mecânico Renato Eustáquio de Souza, que trabalhava na Vale havia 9 anos e completaria 32 anos 2 meses após a tragédia. A identificação anterior de uma vítima tinha acontecido há 1 ano e 5 meses. Ao todo, 270 pessoas morreram e 10 continuam desaparecidas. Pensando na carinha da dona Eva, mãe do Renato, o pai dele sempre ia na reunião chorando. Todo mundo que trabalhou na Vale falava o quanto ele era uma pessoa boa, disse Natália de Oliveira, irmã de Lecilda, que também permanece desaparecida. Tinham sido interrompidas em março por causa da pandemia, mas foram retomadas no dia 12 de maio. Os moradores de Brumadinho ainda tentam se reerguer. No Córrego do Feijão, comunidade onde ocorreu o rompimento, quem continua no local diz que tem medo do vazio do distrito. Dos moradores, está acontecendo uma expulsão indireta. A Vale compra imóveis das pessoas e não faz nada com as casas, que ficam abandonadas. Eles temem que a memória do lugar seja encoberta por mato. Agora que já sabemos um pouco mais sobre as particularidades desses eventos, traremos informações sobre o impacto socioeconômico para a vida dessas comunidades. Para isso, contamos com a presença da doutora Manuela, formada em Ciências Sociais e especializada nas relações políticas e econômicas. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Manuela. Muito obrigada por me receberem aqui hoje. Bem, poderia nos dizer quais foram as principais consequências do rompimento sobre a vida dos moradores de Mariana e Brumadinho? Os moradores atingidos pelo rompimento tiveram a renda muito prejudicada. A questão da contaminação da água, mortes de rebanhos e animais e destruição das hortas vem acarretando em danos não só à saúde da população, mas também ao desenvolvimento econômico dessas cidades. Infelizmente, Gabriela, esses danos vão desde a perda dos espaços e formas de produção até o aumento do custo de vida nesses territórios atingidos. E como está a questão hídrica dos rios contaminados? Bom, as consequências, elas são basicamente previsíveis. Os rios, eles se tornaram praticamente infrutíferos.
O rio Paraopeba de Brumadinho, por exemplo, está impróprio para consumo e agricultura, e menos de 40% das famílias atingidas têm regularidade no abastecimento de água. Várias comunidades se tornaram dependentes dos caminhões-pipa disponibilizados pela Vale por ordem da Justiça. Além disso, muitos pescadores e agricultores têm o seu trabalho arruinado devido a esse impedimento que é de entrar em contato com a água do rio, por causa da alta concentração de metais pesados. Doutora, a sua contribuição foi de grande importância para o nosso programa. Obrigado por nos mostrar a relevância dos assuntos discutidos. Até a próxima. Obrigada e até! Se para aqueles que têm voz ela não é ouvida, imagine para aqueles que ainda estão em desenvolvimento. As crianças têm vivências próprias e muitas vezes não conseguem elaborar racionalmente o que estão sentindo ou não acham suficiente a explicação dos familiares e começam a adoecer. Muitas vezes o sintoma da depressão é uma irritabilidade constante e um isolamento, explica Rodrigo, psicólogo da equipe de saúde mental em Brumadinho. Lá no Córrego do Feijão, um menino de 7 anos ficava construindo uma mini barragem de barro, jogava água e rompia. Repetia a cena para tentar entender a situação, algo muito doloroso. Outro agarrava um porta-retrato com a foto do pai, colocava na mochila e dizia: "Mamãe, papai está me levando na escola", diz o psicólogo. Será isso que estamos construindo para os nossos filhos? É impossível apagar a memória dolorosa do luto e da indignação vivida por todas essas comunidades, mas ainda é um dever do nosso governo terminar a busca pelas vítimas em nome das famílias em luto. E, acima de tudo, permitir uma vida digna para os prejudicados, indenizando-os de forma justa e promovendo os recursos necessários. Assim, encerramos o programa de hoje. Esperamos que o assunto tenha sido tão relevante para vocês quanto foi para nós, como produtores. Até a próxima e boa tarde.